Então, pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela e vou pôr a aula aqui em tela cheia para a gente começar. Então, gente, assim, eu montei uma aula baseada em casos clínicos, onde eu vou falar um pouco da abordagem da doença renal crônica. Eu vou basicamente mostrar dois casos clínicos que ilustram bem essa doença renal crônica. É claro que vou focar em casos pediátricos, por óbvio, né, que é a minha formação em nefrologia pediátrica, mas vou tentar mostrar para vocês aspectos básicos e mecanismos, coisas que norteiam o tratamento da doença renal crônica em uma doença glomerular e uma malformação dos rins do trato urinário. Bem, então, gente, começando, o primeiro caso é de um adolescente de 12 anos, do sexo masculino, com diagnóstico de síndrome de Alport. Eu vou explicar para vocês o que é essa doença. Ele está em acompanhamento desde os 5 anos de idade. Ele está atualmente em uso de enalapril, que é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, na dose de 10 miligramas 2 vezes ao dia, para controle de hipertensão arterial e para nefroproteção. Ele veio para consulta de rotina sem maiores queixas, né? Então, isso é muito o perfil dos nossos pacientes, né? Que muitas vezes as doenças renais são, de certa forma, vamos dizer assim, silenciosas, e as alterações a gente detecta por meio de exames laboratoriais. Às vezes o paciente não tem grandes queixas, grandes sintomas, mas o exame clínico e os exames laboratoriais podem mostrar algumas alterações importantes. Em relação ao exame físico desse paciente, ele pesa 53 quilos, a sua estatura é de 1,60 m, então um menino de 12 anos com um peso e estatura adequados, é uma doença glomerular, então isso é habitual da gente observar, não afeta tanto o crescimento pôndero estatural. O estado geral preservado, uma temperatura axilar de 36,5, hipocorado, 2 em 4 cruzes, com edema em membros inferiores, 1 em 4 cruzes. Né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. O exame do aparelho respiratório sem absolutamente nenhuma alteração, mas o exame do aparelho cardiovascular mostra uma hipertensão arterial, então uma pressão de 140 por 90, que certamente é hipertensão para um adolescente de 12 anos, a frequência cardíaca normal, o resto do exame do aparelho cardiovascular, tudo normal, e o abdômen sem alterações. Pois bem, então vamos explicar um pouquinho do que é a síndrome de Alport. Então, gente, a síndrome de Alport é uma doença genética com diferentes formas de herança, mas que tem um denominador comum. Eu não sei se vocês lembram, mas na barreira de filtração glomerular, a gente tem, primeiro, um epitélio, um endotélio, né? Que a região do endotélio dos capilares glomerulares, é um endotélio cheio de orifícios. Então, a gente fala que tem um endotélio fenestrado, cheio de buracos. Então, passa tudo, porque é um buraco grande. Depois, a gente tem uma estrutura bem importante, que é a membrana basal glomerular, que é uma estrutura formada por fibras colágenas. Depois, a gente tem os podócitos e a região entre os podócitos, que a gente chama de fenda interpodocitária, onde a gente tem o diafragma da fenda. O que vai interessar para nós em relação à síndrome de Alport é a membrana basal glomerular. Então, nessa doença, o que vai acontecer é o seguinte: a gente tem algumas mutações genéticas que afetam as cadeias de colágeno da membrana basal glomerular e, consequentemente, levam a alterações da permeabilidade glomerular, com a passagem de moléculas que habitualmente não passariam por essa barreira de filtração glomerular. E é interessante dizer que algumas dessas alterações em membranas colágenas afetam outros órgãos. Então, alguns pacientes com síndrome de Alport, conforme a mutação, também têm alterações oculares, alterações auditivas, outros pacientes podem ter ou alterações em outras porções do néfron, né, como túbulos distais e coletores. Então, a gente tem uma variedade grande
de apresentações clínicas e alterações conforme a mutação do paciente. Então, aqui mostrando, gente, que a gente tem o cromossoma 1, que ele codifica o colágeno 4A1 e o colágeno 4A2. A gente tem o cromossoma 2, que codifica o colágeno 4A3 e o colágeno 4A4. E o cromossoma X, que codifica o colágeno 4A5 e o colágeno 4A6. Então, são várias cadeias colágenas. A membrana basal glomerular vai ter diferentes cadeias colágenas compondo a sua estrutura. Então, quando a gente tem mutações nas cadeias alfa-3, alfa-4 e alfa-5, nós vamos ter diferentes alterações. Nós vamos ter alterações oculares, alterações auditivas, porque essas cadeias colágenas estão no olho, estão no ouvido. Vamos ter alterações glomerulares, né, em relação à barreira de filtração glomerular e também alterações tubulares renais. Quando a gente tem alterações nas cadeias alfa-5 e alfa-6, a gente vai ter principalmente alterações renais, que são na cápsula de Bowman, nos túbulos e na membrana basal glomerular. Então, a gente pode ter diferentes alterações conforme as mutações que a gente apresentar. Então, a gente tem aqui que mutações na cadeia A3 do colágeno 4, a gente vai ter, afetar, né, esse colágeno alfa-3, alfa-4, alfa-5. A gente pode ter uma herança autossômica dominante, autossômica recessiva, e pode ter também, para essas mutações, uma herança ligada ao X, que aí vai afetar principalmente a cadeia A5 do colágeno 4, tá? Então, as mutações autossômica dominante, autossômica recessiva, podem afetar a cadeia A3 do colágeno 4 e A4 do colágeno 4. Por outro lado, as mutações ligadas ao X afetarão a cadeia A5 do colágeno 4. E aí nós vamos ter diferentes alterações que podem afetar só o rim, mas também outros órgãos, olho e ouvido. Pois bem, além disso, a gente tem uma diferença na gravidade da síndrome de Alport conforme a mutação. Então, aqui está mostrando para a gente que quando a gente tem uma mutação missense nesses exons 1 a 20, a gente tem 50% de chance do paciente evoluir para uma doença renal em estágio terminal. Por outro lado, quando a mutação está localizada nos exons 21 a 47, a chance de doença renal crônica terminal aumenta muito. Ela sobe para 75%. Isso tudo na forma mais grave da doença, que é a forma ligada ao X nos pacientes do sexo masculino, tá? Então, se a mutação for entre os exons 1 e 20, 50% de doença renal crônica terminal. Se for entre os exons 21 e 47, 75% de doença renal crônica terminal. E em outras mutações um pouco mais complexas e que distorcem mais a estrutura dessas cadeias, a gente vai ter 90% de chance de evoluir para doença renal crônica terminal. Então, mostrando que a síndrome de Alport, quando a mutação é ligada ao X em pacientes do sexo masculino, ela tem um mau prognóstico, tá? Então, nos pacientes com síndrome de Alport, é muito importante fazer teste genético para a gente ter uma ideia do prognóstico da doença. Bem, falando um pouquinho, então, da fisiopatologia da doença, do que acontece no rim, né? Porque o que acontece no ouvido e no olho, a gente encaminha, né? Obviamente. Mas o que acontece no rim, a gente tem que tentar minimamente controlar. Então, o que vai acontecer é o seguinte: por conta dessas alterações nas cadeias colágenas, a gente vai ter um estímulo para uma resposta pró-inflamatória, com recrutamento de citocinas inflamatórias, uma resposta profibrótica e, consequentemente, a gente vai ter alterações da permeabilidade glomerular, alterações do funcionamento dos podócitos e da fenda interpodocitária. Então, a gente vai ter proteinúria, a gente pode ter hematúria por causa de inflamação e de alteração aqui na filtração glomerular.
e a gente vai, nesses pacientes, vai ocorrer um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina. Então, a gente vai ter inflamação, fibrose, proteinúria, muitas vezes hematúria e desequilíbrio do sistema renina-angiotensina. Então, é uma doença glomerular grave que evolui muitas vezes para uma doença renal crônica em estágio terminal e que a gente tem uma mutações genéticas como causa. Então, a gente não consegue curar essa doença. A gente tenta controlar as complicações e manifestações clínicas que o paciente tem. Hipertensão, proteinúria, inflamação. A gente tenta abordar dentro dessa perspectiva. Pois bem, aqui mostrando um pouco da microscopia eletrônica, né, que a gente tem uma membrana basal glomerular toda alterada, desculpa, pessoal, foi mal. Toda alterada, toda irregular, que é muito diferente de um paciente que não tem síndrome de Alport. Aqui mostrando que além das alterações na membrana basal glomerular, a gente tem também alterações no endotélio, a gente tem recrutamento de células inflamatórias, então a gente tem uma alteração de toda a estrutura relacionada à filtração glomerular. Pois bem, então, nesse nosso paciente, né, voltando na história dele, que eu falei muito da doença, só lembrando, ele tem 12 anos, sexo masculino, quer dizer, a chance muito grande de ter uma mutação ligada ao X, em acompanhamento desde os 5 anos, está usando enalapril 2 vezes por dia para controlar a hipertensão e para proteger o rim, né? Reduzir proteinúria, reduzir esse excesso de angiotensina 2 que é produzido, reduzir inflamação e fibrose. Então, essa é a ideia. Mas vamos lá. Então, esse paciente veio nessas condições, hipertenso, né? Sem queixas, que exames que a gente vai solicitar? Sabendo da doença, a gente tem que fazer uma avaliação laboratorial bem ampla desse paciente. Então, o que nós vamos solicitar basicamente? Então, nós vamos solicitar exames para avaliar a função renal, tem que sempre avaliar, né? Porque a gente viu que os pacientes podem evoluir para uma doença renal crônica em estágio final. Vamos avaliar distúrbios hidroeletrolíticos, porque a disfunção renal leva a isso. O equilíbrio ácido básico. Então, o que nós vamos dosar? Ureia, creatinina, os eletrólitos todos e fazer uma gasometria venosa. Com isso, nós vamos estar avaliando função renal por meio de ureia e creatinina, ainda que esses exames tenham suas limitações, mas é o que a gente usa até hoje na prática clínica. Os eletrólitos, como eu mostrei aqui, sódio, potássio, cloreto, cálcio, fosfato, magnésio, gasometria venosa. Vamos ter que fazer exames para avaliar o metabolismo ósseo, por quê? Porque as doenças renais crônicas afetam o metabolismo ósseo e mineral. Nós vamos mostrar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre isso, mas por enquanto só mencionando os exames que nós vamos fazer. Vamos avaliar também a possibilidade de anemia. Vocês devem lembrar, né, que na doença renal crônica a gente tem menor produção de eritropoetina, que é produzida pelo rim. Então, a gente tem que avaliar se o nosso paciente já está com anemia. Então, nós vamos pedir um hemograma completo, com contagem de reticulócito, vamos avaliar a cinética do ferro, porque às vezes a anemia pode ter um componente de ferropenia, que aí é mais fácil de abordar, né? Mas a gente vai fazer isso tudo. E além disso tudo, como a gente tem uma doença glomerular, né, que ficou, desculpa, gente, perdão, queria voltar. Como a gente mostrou claramente aqui, que a gente afeta o glomérulo, né, a membrana basal glomerular, e mostrou aqui essa membrana basal toda irregular, a gente tem que pedir coisas que reflitam essas alterações glomerulares. Então, nós vamos pedir exame de urina rotina e proteinúria na urina de 24 horas. Então, esses são os exames que basicamente a gente vai pedir nesse nosso paciente. Então, vamos lá, o que aconteceu com ele? Olha só, então os resultados de exame. Eu coloquei em azul tudo que está alterado, para vocês terem uma ideia, né, do que está fora dos valores de referência. Então, a ureia está bem aumentada, de 100 miligramas por decilitro, a creatinina está alta também, de 2,9
miligramas por decilitro, né? Ureia para esse paciente seria no máximo até em torno de 40, creatinina para esse paciente seria, ele tem 12 anos, então em torno de 0,9, 1, mais que isso é alto, então já está 2,5. Os eletrólitos, o sódio está bom, 138 está normal. O potássio eu pus de verde porque ele está no limite superior da normalidade. Tá? A gente considera o potássio de 3,5 a 5,5, então ele está 5,4, quer dizer, não está alterado, mas está no limite superior. O cloreto também está no limite superior da normalidade, está de 110, né? Dá para tá ok, mais ou menos ok. O cálcio está no limite inferior da normalidade. Aqui a gente dosou o cálcio total, ele está de 8,2, né? Então a gente considera o cálcio total como o limite inferior 8, então ele está bem no limitezinho. Já o fosfato está alterado, porque a gente considera o fosfato até 5,5, ele está de 7,3. Então, esse paciente tem uma hiperfosfatemia, quer dizer, já mostrando para nós uma doença mineral óssea relacionada à doença renal crônica. Nós vamos falar mais disso. O magnésio está normal. Ele tem uma acidose metabólica, né? Um bicarbonato 16, um pH de 7,28, um base excess de -8, então ele já tem uma acidose metabólica, certamente secundária à doença renal crônica. Ele tem um paratormônio mais alto, aqui eu pus os valores de referência, então isso mostra para a gente que ele já tem uma doença ósseo mineral. Ele tem uma vitamina D baixa, que vocês lembram que a segunda hidroxilação da vitamina D acontece no rim. Então, para formar 1,25 de hidroxivitamina D, a gente precisa que o rim esteja funcionando adequadamente. Então, aqui a gente já está vendo uma redução da vitamina D. Então, a gente viu várias coisas que mostram para a gente uma doença mineral óssea. Fósforo alto, paratormônio alto, vitamina D baixa. Nós vamos comentar sobre o tratamento disso. Fosfatase alcalina dele está aumentada, mais um dado para mostrar para a gente a doença mineral óssea, quer dizer, o osso dele está sendo está tendo os minerais reabsorvidos, né? E vamos agora para o hemograma dele. Olha só, hemoglobina baixa, então a eritropoetina não deve estar sendo adequadamente produzida. Então, hemoglobina baixa, reticulócitos. Gente, acho que foi a conexão da internet. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Acho que deu uma caidinha. É uma porcaria esse trem. Desculpa, eu vou repetir, gente, perdão. Então, vamos voltar lá naqueles exames laboratoriais. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, peraí, estou tentando pôr em tela cheia, meu computador está desobediente, mas está bem. Então, nós vamos ter, como eu havia dito aqui, né, eu não sei onde parou, mas que a gente tem. Peraí, ele entrou na outra. Entrou errado, peraí. Aqui, peraí, não. Aqui, aí. Aqui que nós estamos. Agora eu vou ver se eu consigo maximizar a tela. Tá bom. Então, aqui dá para ver. Então, aqui nós temos. Ana, Oi, pode falar. parou mais ou menos na parte de vitamina D, eu acho. Ah, Pelo menos show, na eu minha. repito. Show, eu repito tudo. Então, o que acontece nesse paciente, né? Como parou em vitamina D, eu vou repetir. Ele tem uma acidose metabólica, um pH sérico reduzido, bicarbonato reduzido, um base excess negativo, quer dizer, falta de bases. Ele tem um paratormônio alto, uma vitamina D reduzida e uma fosfatase alcalina elevada. Então, a gente tem fósforo alto, cálcio no limite inferior da normalidade, paratormônio alto, vitamina D reduzida, fosfatase alcalina alta. Isso mostra uma doença mineral óssea que eu vou detalhar um pouquinho mais os mecanismos, mas já está claro para a gente com esses exames. Ele tem uma hemoglobina baixa, que reflete para a gente provavelmente uma eritropoetina reduzida,
Os reticulócitos estão ok, plaquetas e leucócitos também, mas ele tem uma ferritina baixa, quer dizer, tem também um componente de ferropenia, né, que a gente pode abordar. E o ferro sérico está dentro dos limites da normalidade. Além disso, no exame de urina rotina, a gente acha proteinúria e hematúria, né? Então, proteína positiva, hemoglobina positiva, 20 hemácias por campo, cilindro hialino é cilindro proteico, então confirmando essa proteinúria, e quando a gente dosa a proteinúria na urina de 24 horas, a gente acha uma proteína elevada, de 1,8 gramas. Não é nefrótica, né? Geralmente, para uma pessoa de 12 anos, a proteinúria nefrótica seria acima de 3 gramas por dia, mas já é uma proteinúria significativa, né, de 1,8 gramas. Então, ele tem várias alterações que a gente tem que tratá-las para tentar postergar a progressão da doença renal crônica dele. Então, vamos lá. Então, gente, vem a pergunta: quais as condutas terapêuticas? Quer dizer, o que a gente vai fazer com esse paciente? Então, gente, falando um pouquinho da doença mineral óssea, né? O que é o metabolismo normal do cálcio e fósforo no rim? Então, o que vai acontecer é o seguinte: a gente tem vitamina D produzida pelo rim normalmente, que vai fazer reabsorção intestinal de cálcio e fósforo, tá? Então, o cálcio e fósforo reabsorvidos do intestino vem para a corrente sanguínea, esse cálcio e fósforo reabsorvido vai depositar no osso, vai mineralizar o osso, né? Então, isso é o que deve acontecer. E quando a gente quer regular a excreção urinária de cálcio e fósforo, a gente vai liberar algumas substâncias. Então, por exemplo, quando eu preciso reabsorver cálcio para melhorar a calcemia, eu libero paratormônio, que pega o cálcio do osso e coloca na corrente sanguínea, se eu tiver uma redução das concentrações séricas de cálcio. E o paratormônio também estimula a formação da vitamina D, estimulando a enzima 1-alfa-hidroxilase, que faz a segunda hidroxilação da vitamina D. E além disso tudo, o paratormônio também estimula a eliminação de fosfato na urina, né? Então, ele vai regulando isso tudo de acordo com o equilíbrio, a necessidade. A gente tem um hormônio, né, que é produzido, que é o FGF23, que é um fator de fibrogênese, né, que ele não é produzido fisiologicamente em grandes quantidades, mas em algumas situações ele pode ser produzido quando necessário para inibir um pouquinho a formação de vitamina D. Se eu tiver um nível mais alto de vitamina D, ele interfere com a reabsorção de fosfato na urina e ele pode interferir com a absorção de cálcio e fósforo. Mas em níveis fisiológicos, esse FGF23 é produzido em muito pequenas quantidades e afeta pouco no equilíbrio do cálcio e fósforo. Então, o equilíbrio normal do cálcio e fósforo no nosso corpo depende da produção renal da vitamina D ativa, que é a 1,25-hidroxivitamina D. A 25-hidroxivitamina D é produzida no fígado. A segunda hidroxilação da vitamina D ocorre no rim. Aí forma a vitamina D ativa, que é a 1,25-hidroxivitamina D, que vai lá absorver cálcio e fósforo do intestino na medida da necessidade. O cálcio e fósforo vão ser depositados no osso, ou então vão não ser depositados no osso para restaurar os níveis séricos. E o paratormônio regula o cálcio, quando está baixo, reabsorve do osso, se não tiver baixo, ele não vai ser liberado, e quando o fósforo está alto, o paratormônio faz excreção urinária de fósforo. Então, beleza, isso tudo funciona perfeitamente bem. Só que, na doença renal crônica, tudo começa a bagunçar por vários fatores. Primeiro, a gente não tem a segunda hidroxilação da vitamina D, porque o rim começa a perder função. Então, a vitamina D ativa não está funcionando. Então, a gente não tem reabsorção intestinal de cálcio e fósforo. Por não ter reabsorção intestinal de cálcio e fósforo, a gente aumenta a reabsorção óssea de cálcio, principalmente, às custas da liberação
de paratormônio. Porque já que não reabsorve do intestino, o cálcio no sangue abaixa, o paratormônio é liberado e pega cálcio do osso. Por outro lado, o fato do nosso rim estar filtrando pouco, a gente não elimina o fósforo do corpo, né? Porque ele tem que sair na urina. O que vai acontecer? Vai ter um excesso de fósforo no corpo que combina com o cálcio e pode formar o que a gente chama de calcificação metastática, cristais de cálcio e fósforo nos vasos, em vários locais. Além de tudo, quando a gente tem uma redução do ritmo de filtração glomerular, a gente tem um estímulo à produção daquela substância, né, que é o FGF23, que em situações fisiológicas é produzida muito pouco. Mas na doença renal crônica, a gente tem níveis elevados de FGF23 no sangue. E o que esse FGF23 vai fazer? Vai atrapalhar o pouco de vitamina D que a gente produza na reabsorção intestinal de cálcio e fósforo, vai reduzir mais ainda a excreção urinária de fosfato, vai gerar fibrose renal, então ele vai potencializar todos esses problemas que a gente tem da doença mineral óssea, tá? Então, é uma situação de desequilíbrio homeostático muito grande. E a gente tem que ter o passo a passo como que vai tratar isso, e isso eu vou falar com vocês. Pois bem, então vamos lá, vamos em frente. Outra coisa que acontece, né, na doença renal crônica, vocês viram que o nosso paciente tem acidose, né? Ele tem uma acidose metabólica. Então, o que vai acontecer na doença renal crônica? O que vai acontecer na doença renal crônica é um defeito na acidificação urinária das células intercaladas do tipo alfa do túbulo distal. Por que isso vai acontecer? Nas doenças glomerulares, o mecanismo principal é porque o túbulo proximal não produz amônia. Ah, tá, e daí? Daí o seguinte, o túbulo distal secreta hidrogênio. É uma função dele. Ele tem uma bomba de prótons, né, um transporte ativo que joga hidrogênio na luz tubular. Esse hidrogênio tem que combinar com alguma coisa. E ele combina com duas coisas: com o fosfato, tamponado pelo fosfato, e tamponado pela amônia, formando o íon amônio. Quando a gente tem uma doença glomerular, a gente começa a afetar algumas funções tubulares. E a principal delas, que é rapidamente afetada, é a produção de amônia no túbulo proximal. Então, o tamponamento do hidrogênio pela amônia é reduzido. Então, o que acontece? Eu tampono o hidrogênio com fosfato, mas não tampono com a amônia. Esse hidrogênio volta para a corrente sanguínea e acidifica o sangue. Então, a gente tem uma acidose metabólica, tá? Então, esse é o mecanismo principal de acidose metabólica nas doenças glomerulares. Nas doenças de outra natureza, eu vou falar aí. Bem, então, olha só. O que nós temos que fazer com esse paciente? Então, primeira coisa, gente, é uma orientação dietética com o nutricionista. É fundamental que o nutricionista acompanhe todos os pacientes com doença renal crônica, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. Então, o que nós vamos fazer nessa dieta? Restrição de potássio, tá? Porque vocês viram que ele tem um potássio no limite superior da normalidade. Restrição de fosfato, porque ele já tem um fósforo alto, então a dieta não pode ser rica em fósforo. Restrição de sódio, porque ele já é hipertenso. Então, isso tudo tem que ter na dieta dele. A ingesta proteica, apesar dele ter proteinúria, a gente não faz uma restrição. A gente faz uma adequação, quer dizer, não pode ter uma dieta hiperproteica. Então, em outras palavras, um paciente com doença renal crônica não pode comer 4 ovos, tomar creatina, não pode fazer nada disso, óbvio, porque não é bom. Então, ele tem que comer um tanto certo de proteína equilibrado, para ele manter suas funções, né, seu metabolismo, mas sem nenhum excesso. Outra coisa que a gente sempre tem que fazer, né, com os pacientes é estimar o ritmo de filtração glomerular, e a gente usa para isso uma chamada fórmula de Schwartz modificada, tá? Então, como que é essa fórmula? A gente multiplica
0,413, que é uma constante, pela estatura em centímetros do paciente e divide pela creatinina sérica. Então, eu coloquei aqui, a estatura em centímetros dele é 1,60 m e a creatinina sérica é de 2,5. Então, eu calculo o ritmo de filtração glomerular dele. É de 26,4 ml por minuto. Então, está bem alterado. Então, ele está numa DRC estágio 3, tá? Quer dizer, uma DRC relativamente avançada, né? Abaixo de 10 a 15, a gente chama de DRC estágio 5, que é o rim em estágio final. Mas ele não está ainda nisso, não. Está no DRC 3, caminhando para DRC 4, tá? Então, ele está nisso. O que nós temos que fazer, então, de tratamento com ele? Né? Então, nós orientamos a dieta, calculamos a filtração glomerular, vamos corrigir a acidose metabólica dele. Como que a gente faz isso? Com reposição oral de bicarbonato. Aí a gente calcula a dose de bicarbonato usando essa fórmula daqui. 0,3 vezes o peso do paciente vezes o déficit de base, né? A gente chama de BE, o nome devia ser quantidade de bases, né? Porque negativo é pouca base, positivo é muita base. Mas chama de excesso de base, porque é o termo em inglês. Então, beleza. Então, vamos lá. A gente usa o BE como um valor sem sinal, né? Apesar dele estar negativo, vamos usar o valor. Então, vai ser 0,3, o peso dele 53 quilos, e o base excess dele era menos 8. Então, 8 está aqui. 127,2 mEq de bicarbonato que nós vamos ter que dar para ele para corrigir a acidose dele. Como que a gente dá esse bicarbonato? A gente dá por via oral. E aí a gente calcula da seguinte forma: 1 grama de bicarbonato em pó, aquele pozinho que a gente compra na farmácia, tem 12,4 mEq de bicarbonato. Então é só fazer uma regra de 3. Se eu preciso. Nossa senhora, esses trens são possuídos, né? Tem hora. Se eu preciso de 127,2 mEq, eu preciso de X. 1 grama tem 12,4 mEq. Quando eu faço essa regra de 3, eu chego à conclusão que vai dar mais ou menos 10 gramas. Aí eu divido em 2 tomadas por dia, 5 gramas por 2 vezes ao dia, tá? Então, o nosso paciente vai tomar 5 gramas de bicarbonato por 2 vezes ao dia. Como é que a gente mede isso na prática clínica? A gente usa tampinha de caneta Bic. Cada tampinha de caneta Bic tem 1 grama. Quando a tampinha é furada, a gente manda o paciente pôr um negocinho para tampar o furo. Eu tenho ódio do furo da tampinha de caneta Bic. Mas a gente manda eles tamparem o furo. E aí eles medem 5 tampinhas, 5 gramas. E toma isso 2 vezes ao dia. Pega o bicarbonato em pó mesmo, que é mais barato. Bom, a outra coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ajustar os níveis de fosfato. A dieta nós já usamos, conversando com a nutricionista. Mas o fósforo dele está alto, está de 7,3. O normal é até 5,5. Então a gente tem que usar coisas que quelam o fosfato da dieta, para poder ele não reabsorver fósforo nenhum e esse fósforo ir abaixando. Porque ele urina pouco fósforo, ele filtra pouco. Então, a gente não pode deixar ele reabsorver muito fósforo da dieta. Então, o que a gente usa? A gente usa um quelante de fósforo, o mais comum é o carbonato de cálcio, tá? E a gente deve usar junto com a refeição. Por quê? Porque quando eu dou junto com a refeição, ele vai quelar o fósforo da refeição. Então, o fósforo da refeição vai combinar com o cálcio e sair nas fezes, e não vai ser reabsorvido no intestino. Então, a gente dá carbonato de cálcio de 500 miligramas a 1 grama, administrado junto com as refeições, geralmente almoço e jantar. Vai fazer isso. Pois bem, para reduzir o paratormônio, a gente precisa da vitamina D, que a vitamina D dele está muito baixa, está de 12. Só que eu não posso dar vitamina D enquanto o fósforo estiver alto. Porque se eu der vitamina D com fósforo alto, eu vou aumentar a reabsorção intestinal de cálcio e fósforo e posso fazer calcificação metastática, calcificação nos vasos e tal. Então, o que eu faço? Eu espero o fósforo melhorar para começar a suplementar a vitamina D. Então, quando o fósforo melhora, porque eu estou usando dieta pobre em fósforo e o quelante de fósforo, junto com a dieta,
esse fósforo vai baixar com certeza. Aí eu posso começar a vitamina D. E aí a vitamina D que eu tenho que começar é a vitamina D ativa, a com as duas hidroxilações, que é o calcitriol, que é a 1,25 hidroxivitamina D, tá? Então é isso que nós vamos fazer na prática clínica. Bem, então, uma vez o fósforo equilibrado, porque eu fiz restrição dietética e uso de quelante de fósforo, que é o carbonato de cálcio, aí eu vou começar a vitamina D ativa, e eu creio que ele vai equilibrar aquilo tudo. Eu tenho só que ficar monitorando. Eu vou avaliar o uso de eritropoetina, que vocês lembram que ele estava com uma hemoglobina de 8, mas antes eu devo fazer reposição de ferro, porque a ferritina dele estava baixa. Então, na hora que a ferritina dele normalizar, se eu ver que ele continua anêmico, eu vou começar a usar eritropoetina, né, que a gente dá de forma injetável para o paciente, injeções subcutâneas, tá? Então, nós vamos fazer isso. Ele estava hipertenso, 140 por 90, né, no meu exame. Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar um outro hipotensor, porque ele já está com uma dose relativamente alta de enalapril, já está com uma dose boa. Então, eu vou associar um outro hipotensor para melhorar a pressão arterial. E aí eu acho que um bom hipotensor, que tem um mecanismo de ação diferente do inibidor de enzima conversora, são os bloqueadores de canal de cálcio. Então, o que eu associaria para esse paciente? Um amlodipino, tá? Então, daria uma dose de amlodipino para ele, de 12 em 12 ou de 24 em 24, né? Poderia dar 5 miligramas de 12 em 12, ou 10 miligramas de 24 em 24, junto com o enalapril que ele está usando. Então, eu faria todas essas medidas terapêuticas e marcaria um retorno com exames em 3 a 4 semanas. Por que um retorno tão próximo? Que o nosso paciente já tem uma DRC em estágio avançado, né? Como eu mostrei, ele tem um clearance já baixo, né? O clearance dele, olha só, peraí, passei. O clearance dele, né, que eu mostrei aqui, é de 26,4 ml por minuto. Está chegando perto de uma DRC em estágio final. Então, eu tenho que olhar esse paciente de perto, porque daqui a pouco ele vai precisar de diálise, né? Diálise ou transplante, uma terapia de substituição renal. Então, a gente tem que olhar de perto. Bem, então isso é esse paciente. O segundo paciente que eu vou mostrar apenas dois, porque são muitos detalhes, né? Eu não quis mostrar um monte de paciente, porque aí não ia dar para ensinar bem. É um paciente de 15 anos, do sexo masculino, com história de uma malformação renal congênita, né? Que é a válvula de uretra posterior. Deixa eu corrigir que faltou um L aqui. Válvula de uretra posterior. Então, essa malformação é, ela faz uma obstrução na porção prostática da uretra, é uma malformação congênita, e por conta dessa obstrução na porção prostática da uretra, a urina sai gotejada, sai fraca. Então, essa obstrução faz um aumento da pressão na bexiga, um aumento da pressão dentro dos uretérios, muitas vezes um refluxo bilateral que compromete os rins, que não leva a uma formação adequada dos rins. E vocês vão ver, eu vou mostrar alguns dados, esses pacientes podem ter inflamação e fibrose no tecido renal já na vida intrauterina. Então, é uma malformação grave, é a malformação congênita mais grave que existe e que leva, muitas vezes, a uma doença renal crônica precoce, logo que o neném nasce, conforme a gravidade, ou então um pouco mais para frente, de acordo com o grau de obstrução que o paciente apresentou na vida fetal, tá? Então, o que aconteceu com esse paciente? Ele tinha essa malformação, ele foi diagnosticado tardiamente, que geralmente o ideal é diagnosticar pelo ultrassom fetal, a suspeita clínica, e depois, logo, quando o neném nasce, mas esse paciente foi diagnosticado e corrigido aos 3 anos de idade. Então, ele já teve esse problema do diagnóstico tardio, tá? Isso pode acontecer, às vezes a gestante não fez ultrassom pré-natal num serviço de qualidade, não viu direito, nasceu o neném urinava pouco, gotejado, a mãe não reparou, e depois, mais velho, ele teve uma infecção urinária, né, no caso, 3 anos de idade, e aí pôde verificar, fazer exame de ultrassom e verificar
que tinha alteração, aí diagnosticou. Então, isso acontece, esses diagnósticos tardios. Mas, claro que, felizmente, com ultrassons pré-natais bem feitos, isso não vai acontecer. A gente, hoje em dia, né, em serviços que dispõem de ultrassom pré-natal, a gente tem diagnósticos precoces e acompanhamentos também precoces. Bom, esse paciente está em controle ambulatorial, sem usar medicamento, sem queixas. Aí ele vem na consulta, ele tem 60 quilos, tem uma estatura boa, 1,68 m, para 15 anos está legal, está com estado geral bom, hipocorado, 2 em 4 cruzes, mas não tem edema, né? Então aqui é diferente. Aqui é uma doença dos rins e do trato urinário, uma malformação congênita. Então não afeta tanto o glomero. Então nós não vamos ter ver tanta proteinúria, tanto edema, quanto na doença anterior. Parte respiratória normal, olha só, normotenso. Esses pacientes também vão ficar hipertensos em estágios tardios da doença renal crônica. Então, eles vão ter um comportamento diferente das doenças glomerulares, em que a hipertensão é muito mais precoce. Então, ele está. Opa, nossa senhora, credo. Aqui. Ele está normotenso, 110/70 para um paciente de 15 anos, normotenso. Resto do exame cardiovascular normal, o abdômen não tem nada. Vamos lá. Então, gente, mostrando essa anomalia congênita, né? Aqui é um trato urinário normal, rim normal, ureter normal, bexiga normal, uretra normal. Na válvula de uretra posterior, a gente tem essa obstrução aqui na porção prostática da uretra, então a gente tem uma dilatação da uretra anterior à obstrução, uma bexiga de esforço, tá vendo? Uma bexiga maior, toda com a parede toda irregular, e muitas vezes a presença de refluxo vésico-ureteral bilateral e dilatação bilateral da pelve renal. É isso que nós vamos ver. E nós vamos ter uma progressão muito frequente para doença renal crônica e doença renal crônica terminal, tá? Então, essa doença tem esse comportamento. Que exames que eu vou pedir para esse paciente? Basicamente os mesmos exames do outro, né? Porque nós temos que ver como é que ele está. Então, nós vamos pedir função renal, avaliar distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico, vamos pedir exame para avaliar o metabolismo ósseo, vamos pedir exame para avaliar anemia, vamos pedir exame para avaliar alterações glomerulares, que, embora tardias, elas podem acontecer num paciente com essa malformação, né? Quer dizer, primeiro vai afetar túbulo intestício, depois vai afetar glomérulo. Mas dependendo do estágio da doença, acaba afetando o glomérulo, né? Uma coisa que é importante falar da doença renal crônica é que ela vai ter um início numa determinada porção do néfron, mas depois ela acaba cometendo o néfron como um todo, tá? Então isso é importante. Então vamos pedir tudo. Para avaliar anemia, mesma coisa, hemograma, reticulose, ferritina, ferro, né, cinética do ferro. Para avaliar alteração glomerular, urina, rotina e proteinúria. Exames de imagem, aqui é importante, porque é uma malformação, para a gente avaliar o parênquima renal, como é que está a bexiga, se está com o ureter muito dilatado. Então, aqui, diferente do outro paciente, que a gente não pediu ultrassom, aqui tem que pedir um ultrassom de rins e vias urinárias, para a gente ver como é que está a situação do paciente, né? E às vezes até outros exames de imagem, como cintilografia renal e outros. Então vamos lá, né? Vamos ver como é que está nosso paciente. Então vamos aos exames. Então, o nosso paciente tem ureia e creatinina mais altas, né? Mas não é tão alta quanto a do outro. O outro era uma ureia de 100, esse tem uma ureia de 84. O outro era uma creatinina de 2,5, esse tem uma creatinina de 1,8. Então, está menos pior que o outro. Vocês lembram que o outro tinha 12 anos? Esse tem 15, né? Então, assim, ele está menos pior mesmo que o outro, né? Então, essas malformações têm um curso um pouco mais lento de piora da função renal comparado com as doenças glomerulares, tá? Isso a gente vê na prática clínica. O sódio está normal, o potássio está normal. Vocês lembram que o outro tinha um potássio no limite superior da normalidade. Já o cloreto desse paciente está alto, o do outro estava normal. Então, tem um cloreto elevado. O cálcio dele também está no limite inferior da normalidade, mas o fósforo está normal e o magnésio também.
Esse paciente tem uma acidose metabólica bem mais acentuada que o outro. Né? Então, ele tem um pH de 7,21, o outro tinha um pH de 7,28. Ele tem um bicarbonato de 12 e um base excess de menos 11. O outro tinha um base excess de menos 8. Então, ele tem uma acidose metabólica mais acentuada. Ele tem um paratormônio pouco aumentado. Vocês lembram que o outro tinha um paratormônio de 116, esse tem um paratormônio de 70, é pouco acima do limite superior. O outro tinha uma vitamina D de 12, esse aqui não tem uma tão baixa. Ele tem uma vitamina D de 22, está baixa, mas não está tanto. Quer dizer, ele está menos pior que aquele outro. Fosfatase alcalina dele está menos aumentado, o outro era 500 e tanto, a dele é 430. Então, ele tem uma doença mineral óssea? Tem, mas é menos grave. Ele não elevou o fosfato, ele teve uma elevação de fosfatase alcalina, uma redução menos acentuada de vitamina D, e o paratormônio dele está pouco elevado. Então, a gente vê claramente que a doença mineral óssea dele é menos grave. Então, nesse paciente aqui, que o fósforo está normal, eu não vou precisar quelar fósforo. Eu posso repor vitamina D direto, que ele vai ficar ótimo. Repondo vitamina D, eu equilibro tudo desse paciente da doença mineral óssea dele, tá? Então, beleza. Mas, por outro lado, a acidose metabólica dele vai precisar de uma quantidade de bicarbonato maior, né? Não dá para ver. A hemoglobina dele está um pouco menos baixa, está com uma hemoglobina de 9, o outro tinha uma hemoglobina de 8. E, por outro lado, a ferritina dele é baixa e o ferro sérico dele também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse paciente é corrigir essa deficiência de ferro, que pode ser que essa hemoglobina melhore um pouco. Geralmente, se a hemoglobina está em torno de 10, 10 e pouco, a gente não dá eritropoetina, só quando ela está abaixo de 10. Então, pode ser que esse paciente, eu corrigindo o ferro sérico e normalizando a ferritina, a hemoglobina dele melhore e eu não tenha que dar eritropoetina. Por outro lado, olha que interessante, ele tem alterações da função tubular renal. Ele tem uma densidade urinária baixa, quer dizer, não consegue concentrar a urina. Ele tem um pH urinário alterado. Então, geralmente, o pH urinário é 5, 5,5. O dele é alto, quer dizer, ele não consegue acidificar a urina. Então, ele tem alterações, o quê? Tubulares, né? Então, nas malformações congênitas, as alterações túbulo-intersticiais são muito mais precoces que as alterações glomerulares. E os exames laboratoriais mostram isso para a gente. A proteinúria dele é mais discreta. Vocês lembram que o outro tinha uma proteinúria de 24 horas de 1,8 gramas? Ele tem 640 miligramas, quer dizer, praticamente um terço da proteinúria do outro. Então, a alteração glomerular nele é bem discreta, mas a alteração tubular nele já é mais acentuada. Então, vamos lá. O exame de imagem da gente vai mostrar o seguinte: o que aconteceu com esse nosso paciente que tem válvula de uretra posterior? Um rim dele foi displásico, quer dizer, nem formou direito. E o outro está grande com a pelve dilatada, deve ter um refluxo importante. Então, um rim dele praticamente excluso funcionalmente, isso pode acontecer, de um dos rins na vida fetal ser progressivamente lesado, e o outro rim com um refluxo importante por causa do aumento da pressão intravesical. Né? Então, é claro que a cintilografia renal não é um exame para ver refluxo, mas indiretamente, quando a gente vê essa pelve renal muito dilatada, que é essa coisa amarela, a gente desconfia que ele deve ter um refluxo importante. Bem, então vamos para as condutas terapêuticas para ele. Então, como eu estava falando, nas malformações congênitas dos rins do trato urinário, principalmente essas mais graves, a gente afeta as funções tubulares. Então, só para lembrar para vocês, o túbulo proximal é onde acontece a reabsorção de bicarbonato. Né? Então, o que vai acontecer no túbulo proximal? A gente tem a entrada de água e bicarbonato livremente, pela luz tubular para a célula tubular proximal. Essa água e esse bicarbonato são convertidos em ácido carbônico por ação da anidrase carbônica tipo 2, e depois o ácido carbônico é dissociado em hidrogênio e bicarbonato. O bicarbonato volta para a corrente sanguínea,
cotransportado junto com o sódio, então a gente tem um cotransportador sódio-bicarbonato, e o hidrogênio sai para fora, para a luz tubular, trocado com o sódio. Então a gente tem aqui um trocador sódio-hidrogênio. Então, esses mecanismos de transporte que levam a uma reabsorção tubular proximal de bicarbonato funcionam mal num paciente que já tem alguma disfunção renal decorrente de uma malformação congênita grave dos rins do trato urinário. Tá? Então, afeta esse processo. Além de afetar esse processo, também afeta os mecanismos de concentração urinária, que dependem dos mecanismos de transporte na porção espessa ascendente da alça de Henle. Então, o que acontece na porção espessa ascendente da alça de Henle? A gente tem como principal transportador esse daqui, que reabsorve da luz tubular sódio, potássio e 2 cloros. Então, ele chama NK, quer dizer, N de sódio, né, Na, K de potássio e CC de 2 cloros. Então, ele chama NKCC2. Então, ele reabsorve isso tudo. Ao fazer essa reabsorção, ele faz com que a medular renal fique hiperosmolar e a gente possa concentrar a urina quando necessário. Por quê? Porque lá no túbulo distal, se a medular renal está hiperosmolar, a gente vai reabsorver a água em presença de hormônio antidiurético, ou vasopressina, que vai abrir canais de água. Então, a gente consegue concentrar a urina. Então, esses mecanismos de transporte do túbulo distal, principalmente essa molécula, que estão afetados nessas doenças. Por isso, o nosso paciente, se a gente voltar aqui, olha só a densidade urinária dele, é bem baixa. Quer dizer, ele não consegue concentrar adequadamente a urina. Então, ele já tem, né, disfunção do túbulo proximal, que não consegue reabsorver bicarbonato, por isso que o bicarbonato dele está baixo. Ele já tem defeito na concentração urinária, por isso que a densidade urinária dele está baixa. E, finalmente, ele tem, aqui mostrando, né, essa medular renal hiperosmolar, que só vai acontecer se você tiver esses mecanismos de transporte da alça de Henle funcionando adequadamente. E, então, quando esses mecanismos de transporte na alça de Henle funcionam adequadamente, quando a gente chega lá no tubo distal, a gente consegue reabsorver a água. Então, a gente consegue concentrar a nossa urina. Bem, e finalmente eles têm problema também no tubo distal. Por quê? Porque eles não vão conseguir secretar hidrogênio adequadamente. Então, aquela bomba de prótons que eu tinha mostrado no paciente com defeito glomerular, que a bomba de prótons funciona bem, mas ele não tem a amônia para fazer o tamponamento do hidrogênio secretado, esse aqui, a bomba de prótons, funciona mal. Então, ele nem consegue secretar hidrogênio para combinar nem com a amônia, nem com o tampão fosfato. Tá? Então, a secreção de hidrogênio e a troca hidrogênio-potássio está comprometida nesses pacientes com malformações congênitas graves que afetam a função tubular. Por isso, o nosso querido paciente está com um pH urinário alcalino, quer dizer, ele não acidifica a urina, ele não secreta hidrogênio na urina. E um pH sanguíneo, meu Deus, calma, gente. Calma, Ana Cristina. E um pH sanguíneo que é ácido, né? Quer dizer, ele não reabsorve bicarbonato direito, ele não secreta hidrogênio em excesso, então o quê? Ele vai fazer acidose metabólica, com toda certeza. E uma acidose mais acentuada que o nosso outro paciente, porque ele tem mais comprometimentos das funções renais tubulares relacionadas ao equilíbrio ácido-básico. Então, beleza. Então, aconteceu isso tudo com ele. E aí, né? O que nós vamos fazer com esse mocinho, com esse rapaz de 15 anos? Orientação dietética do mesmo jeito. Porém, a gente não vai precisar restringir potássio para ele ainda, porque o potássio dele está bom. Não vamos precisar restringir fosfato, porque o fósforo dele está normal. Então, a única coisa que a gente vai ter que orientar, porque a ureia dele está alta, é adequar a ingesta proteica, para não comer proteína em excesso. Então, a orientação dietética é mais tranquila.
Fazendo o cálculo do ritmo de filtração glomerular dele, está melhor que o do outro, né? Então, a gente pega 0,413 vezes a estatura dele, que é 1,68, dividido pela creatinina sérica dele, que é 1,8. Deu 38,3 ml por minuto. Quer dizer, ele está filtrando melhor que o outro paciente, então está mais tranquila a situação dele, né? O outro era 26, esse é 38. Então, ele está com função renal ainda um pouco melhor. Nós vamos corrigir a acidose metabólica, a dele é pior que do outro paciente, com reposição oral de bicarbonato. Então, quando a gente faz as contas, o outro paciente, vocês lembram que precisava de 127 mEq de bicarbonato. Esse precisa de mais, ele precisa de 198 mEq, que é a mesma fórmula, 0,3, o peso dele é 60, só que o base excess dele é maior, é de 11, né? Então, ele precisa de uma quantidade maior de bicarbonato. Aí a gente faz a regra de 3, 1 grama, 12,4 mEq, X gramas, 198 mEq. A gente achou que ele vai precisar de 16 gramas por dia, o outro ia precisar de 10. Então, a gente sugeriu que ele tomasse 4 gramas por 4 vezes ao dia. Não precisa ser de 6 horas certinho, não, sabe, gente? Aqui você pode dar 4 vezes ao dia, de acordo com a conveniência do paciente. Não é igual antibiótico, só para você saber. Ele vai precisar de reposição de cálcio e de vitamina D, que a vitamina D dele está 22, então precisa de reposição, e o cálcio dele está de 8,2, no limite inferior da normalidade. Mas ele não precisa de quelar fósforo. Por quê? Porque o fósforo dele está de 4,3, que é normal. Então, ele vai receber o carbonato de cálcio, aquele mesmo que quela o fósforo. Qual que é a diferença? Quando eu quero quelar fósforo, eu dou perto da refeição. Quando eu quero apenas repor cálcio, eu dou longe da refeição. Então, eu vou dar carbonato de cálcio, 500 a 1 grama, longe das refeições. E a vitamina D ativa, que é o calcitriol, que é 1,25 de hidroxi, vitamina D. Então, é isso que eu vou dar para esse paciente. Que mais? Eu vou fazer a reposição de ferro para normalizar o ferro sérico e a ferritina. Não há indicação de eritropoetina nesse momento. Depois que eu fizer a reposição de ferro, se a hemoglobina subir para acima de 10, eu não vou dar eritropoetina. Se ela manter em torno de 9, aí que eu vou recomendar. Bom, outra coisa que aconteceu com esse nosso paciente, ele está com uma proteinúria, não é acentuada, mas ele está com uma proteinúria, ele não está com a excreção urinária de proteína normal. Vocês lembram que ele tem 640 miligramas de proteína. A gente considera que acima de 150 miligramas de proteína está alterado. E quando está acima de 500 miligramas, a gente deve medicar. Então, no caso dele, a gente sugere usar um inibidor da ECA ou um bloqueador de receptor angiotensinético. Então, o enalapril ou losartan, no intuito de reduzir a proteinúria para valores abaixo de 500 miligramas e promover nefroproteção. E a gente vai pedir um retorno com exames em 1 ou 2 meses. Por que dá para pedir um retorno mais espaçado do que o outro? Porque ele está num estágio de doença renal menos grave. Então, o outro já está caminhando para uma doença renal em estágio terminal. O ritmo de filtração estimado do outro é 26, desse é 38. Então, dá para a gente ver daqui a um mês e meio, tá relativamente seguro, tá? Então, basicamente, seriam essas as orientações. Bem, gente, eu quis mostrar esses 2 casos, o que a gente faz com eles na prática clínica, para dar uma noção para vocês como que é o tratamento da doença renal crônica, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, queria agradecer muito o convite da Lafar, né, em nome do Lucas e do professor Fabrício, e me coloco à disposição para tirar dúvidas, para qualquer esclarecimento adicional. Eu vou só parar a gravação, que aí vocês podem perguntar sem nenhuma inibição. Onde que é aqui? Gravação. Deixa eu só ver. Acho que é aqui. Isso.